Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à sessão da parte da tarde. Esta sessão vai ser dedicada aos serviços de dados geográficos Inspire. Esta minha apresentação encontra-se dividida basicamente em 4 partes. Uma primeira parte em que vou dar alguns fundamentos sobre os serviços de dados geográficos Inspire, o que é que são, para que servem, o que é que fazem. Depois, irei passar então um exemplo prático de implementação de serviços de visualização e serviços de descarregamento. E aqui, neste caso, a parte prática, vou utilizar o GeoServer, que é uma ferramenta open source que me vai permitir publicar estes serviços de visualização e de descarregamento quase compliance, quase em conformidade com a Directive Inspire. Depois eu vou explicar o porquê do quase. Depois, uma terceira parte, vou abordar a parte relativa à validação destes serviços de dados geográficos Inspire. Assim como existe validação para conjuntos de dados geográficos, existe validação, nós temos que validar estes serviços de dados geográficos. E depois, uma quarta parte, que tem a ver com a utilização e exploração de serviços de dados geográficos. Para vocês que já estão bastante avançados nesta parte dos sistemas de informação geográfica, vai ser uma coisa mais leve, porque já conhecem, de certeza, como é que se utilizam estes serviços. Ora bem, então, serviços de dados geográficos Inspire. Este termo, serviço de dados geográficos Inspire, é um termo, digamos assim, geral, que é utilizado dentro da Directive Inspire para serviços que permitam a pesquisa, a partilha, o acesso, transformação e utilização de dados geográficos. Existem, neste momento, umas orientações técnicas, umas especificações técnicas que ainda estão na versão draft, portanto, ainda está a ser discutida pelo grupo de trabalho da Comissão Europeia. Se vocês repararem, esta última versão é de 12 de 2 de 2016, mas este documento já anda a circular entre os diversos Estados-membros desde 2013. Portanto, vão ver o tempo que leva até a ser discutido, um documento a ser discutido entre os peritos e os técnicos de todos os Estados-membros, até que se chegue a um consenso para que saia, então, umas especificações que tenham o acordo de todos para que possamos implementar estes serviços de dados geográficos. Para já, este documento, que ainda está nesta versão draft e já está muito perto de ser aprovado, numa próxima reunião do MIC-T, que é o tal grupo de trabalho, já temos aqui uma abordagem para percebermos onde é que se vão encaixar os meus serviços. Eles aqui subvertem um bocadinho a regra, que é, começam por este workflow a perguntar: tenho um serviço para um conjunto de dados geográficos. A lógica não é esta, não é na Directive Inspire. Na Directive Inspire a lógica é: eu tenho um conjunto de dados geográficos e esse conjunto de dados geográficos tem que ter um serviço. Portanto, parte-se logo à partida que esse conjunto de dados geográficos cai num daqueles temas dos anexos da diretiva. Aqui, eles começaram desta forma: tenho um determinado serviço para um conjunto de dados geográficos. Então, eles aqui partem da lógica que há muitas entidades que têm serviços e então vamos aproveitar esses serviços para ver se conseguimos aproveitar para serem serviços dentro dos tais serviços de dados geográficos Inspire. Então, a primeira questão que se tem que colocar é: este meu serviço corresponde a um conjunto de dados geográficos Inspire, calha num daqueles temas dos anexos da diretiva, e além disso tem que ter um resource locator, tem que ter um URL de acesso a esse meu serviço, senão está perfeitamente definido, portanto não é um serviço, este serviço não está dentro do âmbito da Directive Inspire. Sim, então ele logo à partida é considerado um serviço de dados geográficos. Agora, temos que pôr uma outra questão, que é: está em conformidade com o regulamento número 976 de 2009, que diz respeito aos serviços de rede?
Portanto, se calha num dos chamados serviços de rede. Se sim, então ele é considerado um serviço de rede. Se não, então ainda há mais uma outra questão a ser considerada, que é se um serviço é um serviço invocável. Estes serviços invocáveis têm que ter metadados extra dos anexos, relativamente ao anexo 5, 6 e 7. Se sim, então ele é considerado um serviço de dados invocável. Já vou especificar cada uma dessas coisas. Okay? Se sim, então ele é considerado um serviço de dados invocável. Se não, é considerado um outro serviço de dados geográficos. Okay? Então agora vamos ver onde é que se enquadra isto tudo. Este é um modelo conceptual dentro da Adaptive Inspire para os serviços de dados geográficos. Portanto, temos, em primeiro lugar, eles dividem-se em 3 grupos, como eu já vos disse. Serviços de dados geográficos regulamentados pelas disposições de execução dos serviços de rede, e aqui assim têm 4 serviços, atualmente. Quem se lembra de começar a ler as especificações do Adaptive Inspire relativamente a serviços, lembra que havia 5 serviços que eram 5 serviços considerados de rede, portanto os serviços invocáveis estavam dentro dos serviços de rede, okay? Isso agora está fora dos serviços de rede, portanto são 4 serviços de rede. Serviços de pesquisa, serviços de visualização, serviços de descarregamento e serviços de transformação. Portanto, esses 4 são considerados serviços de rede. Portanto, têm que ter metadados extra relacionados com a Adaptive Inspire. Depois temos os serviços de interoperabilidade. Estes serviços de interoperabilidade são os tais serviços invocáveis. Portanto, estes serviços invocáveis podem ser interoperáveis e podem ser harmonizados. Estes serviços de interoperabilidade ainda estão a ser discutidos dentro destes grupos de trabalho, sobre que serviços é que vão ser considerados aqui. Mas temos diversos serviços como os Gazetteer, os Point of Interest, calham todos aqui nestes serviços de invocação. Consoante os metadados extra que tenham, irão ser invocáveis, interoperáveis ou harmonizados. E sobre isto eu não posso adiantar muito mais, porque ainda está em discussão no grupo de trabalho. E depois temos os outros serviços de dados geográficos. Aqui, relativamente aos outros serviços de dados geográficos, todos os serviços OGC, que nós conhecemos, os WMS, os WFS, que não tenham metadados extra em Inspire, os tais serviços de rede, irão calhar aqui nos outros serviços de dados geográficos. Okay? Portanto, este é o modelo conceptual que está neste momento na mesa relativamente a serviços de dados geográficos. Aqui em baixo deixo-vos um link para uma code list relativamente à categoria de todos estes serviços de dados geográficos. Okay? Existem muitos mais que estes. Eu aqui, para esta sessão, vou abordar estes 2 serviços, o serviço de visualização e os serviços de descarregamento. Ora bem, relativamente aos serviços de rede, que estão no âmbito daqueles serviços de visualização e de descarregamento. Estes serviços de rede são serviços que permitem a partilha de dados geográficos. Devem funcionar de acordo com as especificações e regras que foram definidas no acordo, de forma a assegurar interoperabilidade entre os diferentes Estados-membros da União Europeia. Portanto, todos estes serviços devem estar em conformidade com as disposições de execução. Daí nós temos que fazer os tais testes de validação para que estes serviços estejam em conformidade e estejam interoperáveis. Para cada um destes serviços existem as especificações técnicas. Estas especificações técnicas ajudam-nos a conseguir perceber como é que iremos implementar o nosso serviço. Ora bem, estes serviços de rede são essenciais, como eu disse, para poder haver portanto, a partilha e a interoperabilidade entre os diversos Estados-membros. Portanto, são utilizados, como eu já vos disse, para os serviços de rede, são utilizados as normas ISO
mais as normas OGC. Portanto, são normas que já estão consolidadas, já foram elaboradas há muito tempo. Só que estas normas não servem para a Comissão Europeia. Portanto, era necessário criar uma extensão a essas normas. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Em qualquer uma destas normas ISO, OGC e ISO, que aqui existem para os serviços de pesquisa, o Catalog Service for Web, para os serviços de visualização, o Web Map Service ou o Web Map Tile Service, para os serviços de download, de descarregamento, o Web Feature Service ou o ATOM, ou o Web Coverage Service, e para os serviços de transformação, o Web Processing Service, nenhuma destas normas tem nos seus parâmetros portanto, o parâmetro idioma, que é requerido pela Diretiva Inspire, devido aos vários Estados-membros. E então, este foi um dos parâmetros que foi necessário estender em relação a estas normas. Daí que se fala em extensão Inspire, tem a ver com isto. Ora bem, eu vou agora especificar cada um destes serviços. Portanto, serviços de pesquisa são serviços que permitem pesquisar dados geográficos e serviços com base nos seus metadados. Portanto, aqui, para a Diretiva Inspire, a especificação que deve ser utilizada deve ser a especificação, como eu já disse, Catalog Service for Web, e deve ser usada a versão 2.0.2, que é uma norma ISO 19115 para conjuntos de dados geográficos e 19119 para os serviços. Portanto, esta norma, esta versão 2.0.2 permite efetuar filtros, permite fazer queries aos conteúdos dos metadados. Relativamente aos serviços de visualização, estes serviços são entendidos como serviços que permitam a visualização e navegação sobre conjuntos de dados geográficos e visualizar também, permitir visualizar informação adicional, informação que estão nos seus atributos. Estes serviços de visualização devem ser colocados ao público gratuitamente, tendencialmente, não quer dizer que seja obrigatório, mas tendencialmente deve ser colocado gratuitamente ao público. Estes serviços devem ser acessíveis quer através do geoportal do Inspire, quer das IDEs, das infraestruturas de informação geográficas nacionais, mas também dos próprios pontos de acesso das entidades. Por exemplo, a DGT, além de disponibilizar os seus serviços na IDE nacional, que é o SNIG, e no geoportal do Inspire também tem um portal, um ponto de acesso, onde disponibiliza estes serviços. Portanto, e para isso é necessário assegurar regras que permitam a interoperabilidade e a partilha destes serviços. Ora bem, para os serviços de visualização devem ser utilizadas a norma WMS, Web Map Service 1.3.0, que é também uma norma ISO 19128. Esta especificação WMS produz mapas a partir de dados georreferenciados. Portanto, gostaria de referir que não se acedem aos dados, mas acede sim a uma representação dos mesmos. Portanto, o mapa aqui é sempre uma imagem, PNG, GIF, JPEG, seja ela o que o servidor disponibilize. Portanto, um utilizador, com esta especificação, nunca tem acesso aos dados. Okay? O mapa pode conter informação de temas vetoriais e ou raster, com subdivisão e níveis de transparência. Portanto, podemos implementar níveis de transparência no serviço da ONS. Podemos repor os nossos mapas. Aqui, sim, se quisermos utilizar níveis de transparência, logicamente teremos que utilizar o PNG ou o GIF, que são os formatos que permitem esta transparência. Portanto, aqui, o que é que nós podemos ter? Podemos ter dados. Os nossos dados podem estar no formato raster ou no formato vetorial. Podemos ter um mapa que tenha ambos os dados, sejam eles dados raster ou dados vetoriais, e o formato de output é sempre um mapa, uma imagem. Nesta especificação, gostava de referir também o seguinte,
que toda a comunicação, todos os pedidos, são feitos e são processados sempre pelo servidor. Seja um utilizador faz um pedido a um determinado mapa. Ele vai ao servidor, o servidor processa esse pedido e devolve ao cliente o mapa. A seguir, se o utilizador fizer um zoom para um determinado local, esse pedido é enviado ao servidor, o servidor processa esse pedido e é devolvido ao cliente. Daí que muitas vezes, e muitas pessoas que conhecem já usam esta especificação da WMS dizem que é uma especificação muito lenta. Logicamente é porque tem sempre esta comunicação. Há formas de dar volta a isto, já vamos ver mais a seguir, mas esta é a especificação, a forma mais simples de se disponibilizar, portanto, um serviço da WMS. Este serviço, um utilizador pode aceder ou pode visualizar numa única interface mapas provenientes de diferentes fontes de dados. Ou seja, eu posso compor um mapa com dados provenientes do DGT, da região aqui da região autónoma dos Açores, do INE, e posso compor um mapa com estes sistemas destas diferentes entidades. A ideia dos serviços é esta. Nós podemos aceder a dados que estão em fontes perfeitamente distribuídas e esses dados são dados que estão atualizados. São dados que são distribuídos, são disponibilizados pelas próprias instituições. Mais uma questão relativamente a este WMS. Para a diretiva Inspire foram definidos 2 cenários para a publicação de metadados. Como vêem, os metadados aqui na diretiva Inspire não nos livramos deles. Vamos ter metadados para tudo e mais alguma coisa. Portanto, foram definidos 2 cenários. Num primeiro cenário, os elementos, aqueles elementos extra que são requeridos pela diretiva Inspire, portanto, estes metadados devem estar por referência a um catálogo de metadados Inspire num parâmetro capabilities. Já vamos ver o que é este parâmetro capabilities. Portanto, ou seja, irá existir um HTTP URL que vai a um serviço de catálogo onde lá está todos os metadados extra que são referidos pela diretiva Inspire. No cenário 2, o que é que diz? O cenário 2 diz que todos aqueles metadados extra, que são 4 ou 5, são estes que aqui estão aqui assim em baixo, estão embutidos dentro do próprio, são incorporados dentro do próprio documento capabilities. Portanto, para os serviços de visualização, portanto, a conformidade com, em termos de metadados, a conformidade com o Inspire é possível através destes 2 cenários. Vamos ver depois mais à frente que há determinados softwares que implementam os 2 cenários, há outros que implementam só um cenário, e quem escolher o GeoServer, por exemplo, implementa só o cenário 1. Mas há outros softwares que já implementam os 2 cenários. Portanto, isto depois é uma questão de se conseguir, da própria instituição, ver que convém mais, a forma como convém mais disponibilizar estes serviços. Como eu já vos referi, existe muita comunicação cliente-servidor nesta especificação. Portanto, a comunicação torna-se mais lenta se tivermos dados muito pesados, se estivermos a disponibilizar ordens, se estivermos a disponibilizar dados a uma escala diferente daquela a que são os dados originais, se tivermos os nossos dados de origem forem, por exemplo, dados com muita simbologia, que tenham muito peso, tudo isto torna a disponibilização destes dados muito mais pesada e muito mais lenta. E então, a forma de resolver isto é utilizando então a especificação WMTS, Web Map Tile Service. Aqui assim, a versão desta Web Map Tile Service é a versão 1.0.0, que no fundo é uma especificação que define a forma de distribuição de conjuntos de mosaicos de dados espaciais. Portanto, é muito mais rápido, é muito mais eficiente, porque só se faz o pedido uma vez. Portanto, os dados já existem e existe uma reutilização das imagens que já foram, portanto, as imagens já geradas. Ou seja,
Em relação à especificação interior, no WMS, todas aquelas imagens que eram pedidas ao servidor, todas essas imagens eram perdidas. Portanto, ficavam num temporário, ao fim de algum tempo eram limpas. Estas imagens que são geradas aqui há duas formas, dependendo do servidor com que estejamos a trabalhar. Há servidores que implementam uma forma que é nós, em offline, gerarmos caches, portanto, gerarmos estas pirâmides que aqui estão, para todos os meus dados, para todas as escalas. E elas ficam guardadas no servidor. Quando o utilizador quer aceder a um serviço a uma determinada zona, portanto, ele já sabe qual é que é a zona, através das coordenadas, qual é que é a zona que o servidor quer aceder, qual é que é o nível de zoom, e vai lá buscar estas imagens que já estão pré-geradas e devolve-as ao cliente. No caso em que, por exemplo, existe uma zona em que não existem imagens pré-geradas, o que estes servidores normalmente fazem é, vão àquela zona, não existe nenhuma imagem guardada no servidor, então gera uma imagem, funciona como se fosse um serviço da WMS, gera essa imagem. Só que gera essa imagem e guarda no disco essa imagem. Para futuramente, um utilizador futuro que for lá utilizar essa zona, já tem a imagem pré-gerada. O serviço será sempre mais rápido. Okay? É desta forma que funciona este serviço WMTS. Portanto, é muito mais rápido a visualização. Se vocês forem ver um serviço, entre o serviço da WMS e o serviço da WMTS, o WMTS é muito mais rápido, porque as imagens já estão geradas, portanto ele só despacha, só tem a comunicação das imagens. Se for um serviço da WMS, ele tem que ir ao servidor, gerar, ver qual é que é o pedido, qual é que é a zona, gerar essa imagem e devolver ao cliente. Relativamente aos serviços de descarregamento, estes serviços, logicamente, devem permitir descarregar os dados, os conjuntos de dados geográficos. Para a diretiva Inspire, portanto, aqui assim neste caso vamos ter, temos dois formatos de dados, formato raster e formato vetorial. Para o formato vetorial deve ser utilizada a especificação WFS, Web Feature Service 2.0, e aqui tem que ser mesmo esta especificação, que é uma norma ISO 19142, em conjunto também com o OGC Filter Encoding. Este Filter Encoding, o que é que vai-me fazer? Vai-me permitir criar um filtro e ir buscar, não todos os dados, vamos imaginar, por exemplo, a situação da OP continente, carta administrativa oficial do continente. Se eu quiser ir buscar só um distrito, posso utilizar este Filter Encoding e buscar os dados só para o distrito de Lisboa. É desta forma que funciona este Filter Encoding para os serviços WFS. Estes serviços WFS permitem mesmo descarregar os dados. Enquanto que no serviço WMS, aquilo que é enviado ao utilizador é somente uma imagem, aqui sim os dados são mesmo enviados para o cliente. E o cliente pode, o utilizador, o cliente pode manipular estes dados. Ainda nesta parte vetorial, é possível utilizar também o Atom para poder descarregar, os utilizadores poderem descarregar os dados. Relativamente aos dados raster, deve ser utilizada a especificação Web Coverage Service 2.0, possivelmente 2.0.2, ainda não sabe, ainda está em discussão nos grupos de trabalho, e também pode ser utilizado esta especificação SOS, Sensor Observation Service. Portanto, em relação aos dados raster, a Comissão Europeia ainda está um bocadinho atrasada. Portanto, como eu já vos disse, relativamente aos serviços da WFS, o utilizador acede à informação propriamente dita e ela é suscetível de ser manipulada. Permite inserção, remoção, atualização e permite também a pesquisa da informação geográfica. A informação, quando é enviada para o cliente, é enviada no formato GML. Portanto, o GML é uma extensão do XML. Portanto, vocês têm aqui um exemplo, portanto, isto são as coordenadas. Portanto, ele envia as coordenadas dos pontos todos das minhas entidades.
E envia também, portanto, além de enviar as propriedades geométricas, envia também os atributos para o cliente. E depois o cliente aquilo que faz é ou trabalha os dados diretamente sobre o serviço, ou então pode gravar esses dados para o seu computador no formato que o software que estiver a utilizar permitir. Se estiverem a utilizar o QGIS, podem fazer o download para shapefile, para specialite, para PostGIS, enfim. Há uma série de opções que podem gravar os seus dados. Para GML também, por exemplo. Portanto, aqui assim, os meus dados são vetor e aquilo que o utilizador obtém como output também é vetor. Okay? Outra forma é este o Atom, no fundo é um formato também XML para ler e escrever informações na web, que permite o download dos dados. Este exemplo que eu tenho aqui é relativo à ideia espanhola, em que tenho aqui a opção para os utilizadores fazerem o download dos dados, que irá ser sempre em formato GML, porque este é o formato que a Comissão Europeia, GML, neste momento 3.2.1, que é aquele que a Comissão Europeia neste momento preconiza para os dados. Relativamente à parte rápida, esta especificação, Web Coverage Service, é uma especificação muito semelhante à especificação anterior que eu falei, só que aqui estamos a falar de dados raster. Eu esqueci-me aqui de falar de uma coisa relativamente ao WFS, que é este WFS permite-me duas opções de descarregamento. Uma é o servidor disponibiliza os dados ao cliente e o cliente trabalha esses dados no seu computador, todas as alterações que faz são feitas no seu computador. E quando faz o save, quando grava no seu computador. Mas existe uma outra, este é o chamado WFS básico. Mas existe uma outra opção do WFS, que é o WFS transacional. Este WFS transacional o que é que permite? É disponibilizar os dados ao cliente, o cliente faz todas as manipulações que quiser fazer nesses dados, só que essas manipulações, essas inserções, alterações de atualizações, seja o que for, estão a ser feitas no servidor. Portanto, esta é a diferença entre o WFS básico e o WFS transacional. Que é o que vai existir aqui. Portanto, esta especificação, Web Coverage Service, como eu já vos disse, é também muito semelhante à anterior, mas é para dados raster, portanto, imagens de satélite, orpas, imagens de radar. Aqui, assim, permite manipulação dos dados, portanto, em simbologia e em processamento. Portanto, input raster, output raster. Também existe o Web Coverage Service transacional, que é as atualizações que estão a ser feitas, são feitas do lado do servidor. Ora bem, agora vocês conseguem perceber qual é que é a diferença entre um WMS e um WCS. Okay? Portanto, o WMS, ambos disponibilizam imagens, só que no WMS é só disponibilizada uma pequena porção dos meus dados, aquelas que o utilizador faz o pedido, enquanto que aqui no WCS eu estou a disponibilizar toda a minha informação. Okay? E essa informação está residente no computador do cliente, do utilizador. E ele pode manipular essa informação. Enquanto que no WMS, a informação que ele manipula é uma imagem, por e simplesmente, que tem a resolução do ecrã, que são 72 dpi. Okay? Ora bem, o último dos serviços de rede são estes serviços de transformação. Estes serviços de transformação, a Comissão Europeia diz que deve ser utilizada a norma Web Processing Service 1.0. Estes serviços de transformação permitem transformar conjuntos de dados geográficos para fins de interoperabilidade, ou seja, eu consigo ter um serviço de transformação que me permite fazer, por exemplo, transformação de coordenadas, edge matching,
buffers, cruzamento de dados, enfim, por aí fora. Os serviços de transformação servem mesmo para isso, para transformar os meus dados e transformar e cruzar os meus dados. Mas aqui, no âmbito da diretiva Inspire, estes serviços de transformação devem ser utilizados no processo de harmonização de dados, on the fly. Okay? Relativamente aos serviços anteriores que eu falei, eles são obrigatórios, portanto, para um determinado conjunto de dados geográficos, deve haver serviço de visualização e deve haver um serviço de descascamento. Relativamente aos serviços de transformação, se os meus dados já estiverem harmonizados, portanto, offline, com o whale, okay, não é obrigatório o Estado-membro ter um serviço de transformação. Portanto, os serviços de transformação aqui vão ser necessários se eu tiver os meus dados no meu modelo de dados e depois a seguir eu quiser, por métodos on the fly, transformá-los para um modelo de dados Inspire. Neste momento, eu não conheço ainda nenhum serviço que faça este tipo de processamento. Portanto, neste momento, aquilo que eu tenho conhecimento, quase todos os Estados-membros, aquilo que estão a fazer é utilizar a transformação, a harmonização dos dados offline, utilizando o Whale, o FME, já há uma série de publish, há uma série de ferramentas, e depois, então, elas são publicadas num serviço. Ora bem, esta é a arquitetura geral destes serviços que eu aqui estive a falar. Portanto, isto é um exemplo do OGC, do Open Job Special Consortium, que é uma entidade que tem a incumbência, vamos lá, de gerir e de criar de manter estes serviços. Aquilo que eu vos queria mostrar com este slide é que cada um destes serviços implementa uma série de operações. Operações essas que têm que ser executadas pelo utilizador ou pelas aplicações clientes. Uma operação que é comum a todas elas é esta operação Get Capabilities. Esta operação Get Capabilities permite-me saber os metadados do meu serviço. Portanto, a operação Get Capabilities é comum a todos os serviços OGC. Depois, cada um destes serviços implementa uma série de operações que são características, são próprias de cada um destes serviços. Por exemplo, aqui se eu quiser ir buscar os dados num serviço WMS, a operação é o GetMap. Na especificação WFS, a operação é GetFeature. E na especificação WCF, a operação é o GetCoverage. Portanto, cada uma delas vai implementar tem as suas operações para implementá-las. Ora bem, esta é a visão geral sobre a forma como funciona estes serviços OGC. Portanto, ele começa tudo a partir do cliente que quer um determinado servidor saber que mapas é que existe. Então, o pedido que é feito ao servidor é um pedido de Get Capabilities, que é, dá-me os seus metadados, diz-me o que é que o servidor tem. O servidor o que faz é processar esse pedido, cria uma lista dos mapas que existe e devolve ao cliente. Devolve num documento Capabilities. É um documento XML que tem lá os metadados todos do meu serviço. Nesse caso, o cliente analisa o que é que lá está e diz, ok, então envia-me um determinado tema que este meu serviço tem. É feito um pedido GetMap, GetFeature ou GetCoverage ao servidor. O servidor processa, consoante a especificação que eu estiver a utilizar, e devolve os dados ao cliente. Okay? Isto pode ser tudo feito via browser. Okay? Através destes comandos, GetCapability, GetMap, GetFeature ou GetCoverage, eu posso, num browser web, posso ir buscar os meus dados. Sim?
estas operações que eu aqui exemplifiquei é aquilo que muitos de vocês fazem quando acedem um serviço, por exemplo, no QGIS. Quando colocam o URL no QGIS e fazem o connect ao serviço, então quando vos mostra a lista de layers e mostra-vos lá o resumo e o nome e não sei o quê, ele está a fazer um get capabilities. Só que aquilo está a ser feito por trás. Nós não nos apercebemos disto. Quando nós fazemos um zoom ao nosso mapa, nós estamos a fazer um get map. Quando estamos a fazer, por exemplo, num WMS, quando estamos a querer ver os atributos, estamos a utilizar o botão Identify no QGIS, nós estamos a fazer um Get Feature Info. Estamos a ir buscar os atributos dos meus dados. Okay? Portanto, isto eu queria que vocês percebessem que é esta a lógica que está por trás destes serviços. Porque nós estamos a utilizar estes serviços no QGIS e não nos apercebemos muitas vezes o que é que está por trás e como é que isto funciona. Portanto, por aqui dá para perceber toda esta filosofia da forma como os serviços funcionam. Muitas vezes dizendo o serviço está lento ou não, o serviço não funciona. Portanto, pode haver constrangimentos de rede, portanto, estamos a trabalhar mesmo sobre a internet, sobre a rede. Ora bem, nestes nossos serviços de dados geográficos, nestes nossos serviços de rede, nós utilizamos, muitas vezes falamos em códigos EPSGs. Vocês já utilizaram, já os conhecem, mas gostaria de dizer que estes códigos EPSGs, portanto, isto do EPSG deriva do European Petroleum Survey Group, foi um grupo de petróleo que estava relacionado com esta parte da cartografia e da geodesia, e que no fundo associa uma codificação numérica a um determinado sistema de coordenadas. Portanto, estes códigos EPSGs tornaram ao longo dos anos um standard de facto e que são adotados por muitos softwares. Quase todos os softwares de sistemas de informação geográfica já utilizam estes códigos EPSGs, que têm um repositório de parâmetros de sistemas de coordenadas e descrições de transformação dessas coordenadas. Isto é um exemplo da forma como está descrito o código EPSG 3763, que diz respeito ao ETRF 89 PTTM 06, e no fundo estes códigos permitem uma completa definição dos sistemas de referência. Porquê? Porque a definição dos sistemas de referência é sempre feita através da identificação da data, da projeção do elite site e dos respectivos parâmetros. Bom, deixo-vos aqui só alguns dos códigos EPSGs que são mais utilizados e mais trabalhados aqui em Portugal. Deixo-vos aqui dois links. Este Special Reference, podem ir lá consultar se quiserem saber estes códigos EPSGs em diferentes formatos, download text, DRJ, enfim, por aí fora. E depois tem aqui um outro site, que é o PRJ2EPSG, que me permite transformar os meus códigos PRJ, por exemplo, na shapefile. Portanto, muitos de nós temos dados shapefile e tem lá um fecheirinho PRJ. Portanto, eu aqui com neste site aqui, eu consigo transformar este fecheiro PRJ em EPSG. Portanto, às vezes dá jeito. Bom, com esta terminei então a primeira parte, relativamente aos fundamentos sobre estes serviços de dados geográficos. Antes de avançar para este exemplo mais prático, sem que esta parte vai ter uma componente um bocado teórica, depois uma outra mais prática, em que eu vou mostrar como é que se pode criar um serviço de dados geográficos em Spire. Queria perguntar se têm alguma dúvida, querem pôr alguma questão antes de avançar. Aquela. Sim, porque o WMTF fica
muito mais rápido e fica compliance com o Creative Inspire. Porque o WMS com cache não é considerado standard. Isso próprio, não. O próprio serviço da WSL 2.0 já vem com o filter encoding. Não, porque aquilo que tu fazes é uma query aos atributos dentro do próprio serviço. Portanto, já está implementado dentro do próprio serviço da WSL. Exatamente. Sim, exato. Faz aos teus atributos, portanto, tens nos teus atributos, tens lá Distrito de Lisboa. O que ele faz uma query e dizer, eu quero receber os dados todos do Distrito igual a Lisboa. Portanto, isto exatamente é uma query SQL. Não vai permitir também a publicação dos ABNs. Sim. Mas isso vai ser um bocado mais à frente, porque neste momento ainda não estou a ver os ABNs por causa dos atributos. A harmonização dos dados computados na Creative Inspire tem um problema dos atributos e das complex features e daqueles atributos todos encadeados. E neste momento ainda não há ninguém a trabalhar para WMS em que eu permita ter estes atributos todos encadeados. O WFS, penso que sim, já o server já tem aquela, já me estou a adiantar um bocadinho, tem aquela extensão que é o apt-schema, que permite ligar-me ao Whale e ir buscar os dados do Whale e disponibilizá-los como WFS, serviço WFS, mas é só WFS, desligação. Já agora, só uma outra coisa. Aquilo que nós esperamos é que o PostGIS consiga implementar este GML 3.2, porque assim poderíamos ter os nossos dados em base de dados em PostgreSQL. Pois, eu depois não experimentei, ainda não recebi nenhuma resposta a dizer se alguém já tinha experimentado ou não. Porque o problema aqui tem sempre a ver com aqueles campos compostos. Porque o PostGIS também não implementa campos compostos. Postgres, neste caso. É um XML, tem uma página mostras aquilo num browser e o único que tens lá é o link para descarregar os teus dados. Num formato GML, neste caso pode ser um zip, que lá está, e que ele disponibiliza o zip o GML do zip. Não, WCF. Não, o WSS permite fazer o descartamento, só permite fazer de uma forma diferente. Tens que ir a um QGIS e consegues descarregar. Claro, é numa página, num browser web, tu tens lá o descarregamento. Bem, nível de servidor, tens que criar utilizadores. Assim, eu aqui eu tenho que mostrar a parte prática, vou-vos aqui no GeoServer, portanto, eu não sei como é que são nos outros. Portanto, cada servidor implementa estes serviços de sua forma. Okay? Depois daqui a pouco já vou falar nisto. Mas eu vou aqui exemplificar o caso do GeoServer, que implementa este serviço transacional. Neste serviço transacional, muita atenção, porque pode-se dar privilégios a mais aos seus utilizadores, que depois tem que sempre convém testar muito bem como é, se ele está a funcionar
funcionar mesmo como nós pretendemos. Ok? Mais alguma questão? Então, vamos avançar aqui para esta parte. Antes de passar para o GeoServer, então vou mesmo falar nos diferentes servidores, aqueles que permitem criar e publicar estes dados espaciais na web. Okay? Portanto, tenho aqui este grupo aqui de cima, que corresponde ao grupo dos servidores de mapas. GeoServer, eu vou falar tanto mais em pormenor, portanto não vou entrar tanto em detalhe. Mas depois temos o Degree. Este Degree é uma implementação europeia de uma universidade alemã. É também muito bom. É completamente Inspire Compliance. Eles são, servidor que mais atual e que implementa muito mais rapidamente todas estas certificações do Inspire. Tem um problema. O Henrique gosta muito dele, não gosto nada, porque as configurações estão todas feitas em XML. O Henrique gosta, porque já trabalha com XML, portanto é mais fácil entrar neste menu de vídeo. Depois temos o Map Server. Portanto, o Map Server é aquele com o qual eu trabalho. Os serviços da DGT são implementados todos em Map Server. Map Server, na versão 7, já está inteiramente em Inspire Compliance. Relativamente aos serviços da WMS, já implementa estes serviços com os dois cenários, que é o cenário dos metadados através de um link externo ou todos os metadados incorporados dentro do serviço. Tem um problema, que é as configurações são todas feitas via texto. É um fecheiro, mapfile, tem uma série de comandos e é tudo feito nesse fecheiro. Então, às vezes um fecheiro deste map server pode ter, um mapfile, pode ter milhares de linhas. Eu, como já estou habituado, comecei a trabalhar sempre já trabalho com map server já há muitos anos, alguns. Portanto, já estou habituado, já consigo mais ou menos resolver todos estes problemas que surgem no map server. Portanto, quem não gosta, tem que parte tudo da experiência do utilizador. Mais recentemente, o QGIS Server também, o QGIS Server já implementa a certificação da WMS, da WCS e da WCS, okay? Só muito recentemente, na versão 2.14 do QGIS Server, é que ele já implementa só para o WMS a extensão Inspire, portanto, para QGIS. É configurado. O QGIS Server tem uma grande vantagem, que é muito semelhante ao ArcGIS, porque nós temos o servidor e temos o desktop. Criamos um projeto no desktop, no QGIS Desktop, configurando todos os nossos dados, fazemos toda a simbologia, zooms, enfim, os temas que nós lá queremos. Depois dizemos que queremos publicar isto como WMS ou WCS. E a configuração também é feita dentro do QGIS Desktop. E é muito simples. E a partir daí dizemos que queremos publicar este serviço. O serviço que fica publicado. Okay. Portanto, todas aquelas configurações que se tem que fazer são feitas visualmente. Não é? As simbologias, os zooms, que atributos é que devem ser disponibilizados, por aí fora, é tudo feito via desktop. Depois, para servidores de catálogo, os Catalog Service for Web, o GeoServer também já implementa por um plugin, mas aquele que é mais conhecido e aqueles que são mais utilizados, o GeoNetwork e o GeoNode. O GeoNode implementa este Catalog Service for Web através deste outro programa, que é o PyCSW. Okay? Depois, para serviços de cache, os tais WMTS, existem aqui dois, portanto, o MapProxy e o GeoWebCache. Este GeoWebCache está integrado dentro do GeoServer, mas também pode ser usado como standalone. E depois, para serviços de transformação, então temos aqui vários, o PyWPS, o Zoo Project e
aquele que é mais conhecido e aquele que tem estado sempre a desenvolver bastante, que é este 52 Norte. Até já nem sei se esta empresa 52 Norte ainda é open source ou não, porque estava em vias de ser adquirida pela ESRI. Mas acho que ainda continuam a desenvolver-se soluções open source. Ora bem, GeoServer. GeoServer é uma ferramenta open source, é um servidor de mapas OGC, completamente baseado em Java e que permite visualizar, editar e publicar estes serviços OGC. É desenvolvido utilizando a biblioteca GeoTools, portanto, daí no fundo, esta coisa do open source, que é o código não é fechado só para um software, é a biblioteca GeoTools, é uma biblioteca open source também aberta, e os desenvolvedores do GeoServer fazem para desenvolverem determinadas coisas, vão ao GeoTools e desenvolvem este servidor de mapas. Também, por exemplo, as projeções, os sistemas de projeções é utilizado o PROS4, que é uma outra biblioteca gratuita open source, que pode ser utilizado por diferentes softwares. Portanto, daí esta comunidade funcionar e andar para a frente. Portanto, é um sistema multiplataforma, portanto, corre em variados sistemas operativos, Linux, Windows, Macintosh. Suporta como dados múltiplos formatos de dados de entrada, sejam eles raças, sejam eles vetoriais. E, além disso, ainda é possível fazer o WMS cascading, ou seja, ir buscar um serviço WMS e eu servidor, disponibilizar o serviço WMS a outros. É possível fazer este tipo de operações. Suporta muitos formatos OGC, essencialmente estes relativamente à disponibilização de dados. Portanto, através dos códigos EPSGs temos projeções em tempo real. Portanto, o GeoServer tem cerca de 4.000 e tal códigos EPSGs. Depois mais à frente já vos vou mostrar que é necessário no GeoServer colocar ali algumas configurações para que estes códigos todos não apareçam, depois não estejam disponíveis ao utilizador para fazer transformações on the fly de dados para projeções que não interessam nada a ninguém. Tem aqui uma questão que é um bocado chata, que tem a ver com a configuração das simbologias, que é, para nós criarmos simbologia nos nossos dados, temos que utilizar uma outra especificação OGC, que é o Styled Layer Descriptor. Portanto, é mais uma linguagem, digamos assim, que nós temos que conhecer para conseguirmos criar aqui simbologia. Aquilo que se faz normalmente é ir ver exemplos, e buscar os exemplos e adaptá-los ao nosso caso. Mais recentemente, houve uma empresa que desenvolveu, para quem quiser criar simbologia utilizando esses CSS, que são muito vulgares para quem trabalha com HTML, também é possível disponibilizar esta simbologia por CSS. Ainda dentro dos FLDs, não serve só, esta explicação não serve só para simbologias, mas também vai-me permitir configurar, por exemplo, os meus labels. Por exemplo, se eu quiser disponibilizar o meu serviço entre diferentes sistemas de zoom, portanto, de navegação, entre diferentes escalas, portanto, é aqui dentro deste SLD que eu vou configurar. A gente tem um serviço que só querem disponibilizar a partir da escala 1.30.000. É dentro do SLD que se tem que dizer que aquele serviço é visível a partir da escala 1.30.000. Okay? Relativamente ao Inspire, o GeoServer, para os serviços de visualização, então implementa o WMS 1.3.0 cenário 1 só, ou seja, vou ter que ter um FS
dados do meu serviço criados num catálogo de metadados e vou ter que apontar este meu serviço para lá. Implementa o serviço de descarregamento, o WFS 2.0. Ainda relativamente ao serviço de visualização, através do GeoWebCache é possível ter o WMTS 1.0. Aqui há um problema relativamente à conformidade com a diretiva Inspire, que não é multilinguismo. Portanto, a diretiva Inspire requer que os meus serviços possam ser disponibilizados em diferentes idiomas. Portanto, o GeoServer, neste momento, não quer dizer que amanhã ou que alguma entidade financie um plugin, ou que seja desenvolvido um plugin para que se crie este multilinguismo. Mas neste momento, aquilo que não há multilinguismo, há só um idioma. Também permite um serviço, através de um plugin, podemos ter um serviço de pesquisa, Catalog Service for Web 2.0.2 e um serviço de transformação WPS 1.0. É extensível por via dos muitos plugins que existem. Aqueles que possivelmente nos interessam aqui para o Inspire é este plugin Inspire, Catalog Service for Web, Web Processing Service, todos eles são plugins, e também este aqui, o apt China, que eu há bocado vos falei, que vai me permitir pegar na transformação que sai do Whale e conseguir passar essa transformação para o GeoServer. O problema aqui é que do lado do GeoServer é necessário uma configuração manual e que ele não é tão simples como isso, e ainda não conseguimos que os nossos dados conseguissem sair do Whale e entrar logo diretamente no GeoServer. Mas estas coisas são mesmo assim, é tudo sempre muito complicado, e depois quando conseguimos, então ficamos extremamente satisfeitos. Portanto, vamos continuar a tentar até conseguirmos passar os nossos dados do Whale para o GeoServer. Existem, na página do GeoServer existem várias formas de se conseguirem instalar o GeoServer. Portanto, ele tem aqui uma opção, além portanto, tem o Windows Installer, e também tem aqui uma opção em que eu posso instalar este binário, que permite-me, digamos que assim é um fecheiro portable do GeoServer. Não se faz a instalação do GeoServer, mas o GeoServer está lá a correr, mas não está instalado. O Web Archive é para ser instalado dentro de um servidor Tomcat. O GeoServer Windows instala sobre um servidor Jetty. Portanto, aqui vou falar em termos de servidores. Portanto, servidores de mapas, não se esqueçam que, lembro que temos servidores de mapas e depois temos que ter um servidor web que me vai permitir fazer a comunicação entre o cliente, os meus browsers, e o meu servidor de mapas. O servidor de mapas é só um servidor de mapas. Depois temos que ter um servidor web. Aqui, neste caso, podemos ter o Jetty, podemos ter o Tomcat. Por exemplo, no MapServer o servidor é o Apache. No ArcGIS quer seja o Tomcat. Por aí fora. Para instalar, existe imensa documentação no site dos GeoServers que explica tintim por tintim como é que vocês conseguem instalar. Se instalarem com a versão Windows, aquilo é quase next. A única coisa que têm que indicar lá será, no final, quase, qual é que é a porta que vocês querem que o vosso servidor fique a funcionar, e têm que indicar qual é que é a GeoServer Data Directory, ou seja, a diretoria onde vão ficar os vossos fecheiros de configuração, qual é que é o local desse fecheiro. E aquilo que eu gosto de dizer às pessoas que é, esta GeoServer Data Directory, portanto, convém sempre instalar, portanto, num local diferente daquele que o GeoServer sugere. Portanto, ele sugere lá, para o C, para a Armfaz, por aí fora, convém instalar num local diferente. E isto porquê? Porque depois, quando vocês estiverem a trabalhar com o GeoServer, vão fazer configurações. Vão lá ter os dados
Cada um vai ter as simbologias lá metidas. Quando forem fazer uma atualização do GeoServer, neste momento tem o GeoServer 2.9, quando forem fazer a atualização para o GeoServer 1.10, a atualização aqui, o GeoServer é instalar de novo. Okay? Se forem instalar de novo, e se forem deixarem aquela diretoria de raiz, de defeito, do GeoServer, e tiverem lá os vossos dados, o que ele vai fazer é vai substituir aquilo que lá está com os dados novos. Okay? Vocês podem perder os dados que lá estão. Isso é que eu aconselho sempre é colocarem estes vossos dados fora desta diretoria de defeitos. Okay? Outra coisa que gostaria de referir aqui na parte da instalação tem a ver com as extensões. As extensões para instalar é muito simples. É fazer o download da extensão no formato JAR, que é um zip, portanto, e os fecheiros que estão lá dentro são formato JAR, portanto, do Java. Tem que extrair e tem que copiar para esta GeoServer root, mas dentro da diretoria web info lib. Okay? No Windows estará aqui, a versão de servidor será a versão que vocês tiverem, e no Linux, se estiverem no Linux, será esta é a web root. Okay? E a seguir é fazer o restart do GeoServer. E tem as vossas extensões, os vossos plugins lá instalados e podem começar a utilizar. Ora bem, antes de começar a criação de serviços de dados geográficos, antes de começar, já agora recomendo também, antes de começarem a fazer a harmonização de dados, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que têm de fazer é ler as especificações de dados. Ao ler essas especificações de dados, elas ajudam-nos imenso. Eu sei que aquilo é muito chato. Por vezes, a primeira vez que eu li aquilo, achei aquilo intragável. Mas nós temos que ler aquilo e, à medida que vamos lendo, temos de ler por parte, ler aquilo que interessa, vamos descobrindo coisas que nos dão depois imenso jeito quando estivermos a trabalhar com os dados. Gostaria de referir que, portanto, além daquelas especificações técnicas que existem da Comissão Europeia, portanto, em 2011, dentro do grupo de trabalho transversal, como se produziu um documento para os metadados, foi também produzido um documento, portanto, um guia de apoio à publicação de serviços de visualização. Neste caso, foi só os serviços de visualização, pois, por outros motivos, não se avançou neste grupo. Portanto, mas este guia de visualização tem por base as especificações técnicas dos serviços de visualização da Comissão Europeia e ajudam, portanto, a preencher alguns dos campos que são requeridos pela Directive Inspire. Portanto, a tal questão de ser em inglês ou em português que há tempos nós, grupo de trabalho transversal, tivemos a discutir. Naquele guia, este guia de especificações já lá está escrito o que é que se deve colocar em alguns dos campos, neste caso para os serviços de visualização. Ora bem, então para nós conseguirmos saber se um determinado serviço está em conformidade com a diretiva Inspire, a primeira coisa que precisamos saber é como é que nós conseguimos como é que vamos conhecer os metadados do meu serviço. Okay? Estes metadados, como eu consigo obter os metadados do meu serviço? Os metadados são obtidos desta forma, através da operação getCapabilities. Como é que eu executo essa operação de getCapabilities? Num browser web, aquilo que eu tenho que pôr é o URL do meu serviço. Neste caso, tenho aqui um exemplo em que tenho o host, neste caso vai ser o nome do meu servidor, qual aqui é a porta, depois um caminho que me vai indicar para o meu serviço, neste caso o exemplo é com o GeoServer, tenho que especificar aqui, já vou-vos falar mais à frente sobre isso quando entrar na parte prática, qual é que é o workspace em que eu estou a trabalhar e qual é que é a especificação com que eu estou a utilizar.
E depois tenho que dizer qual é que é o meu serviço, AWS, 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 e depois qual é que é a versão do meu serviço que eu estou a utilizar. Ora bem, isto vai-nos disponibilizar então os metadados do meu serviço. Com base nestes metadados, eu vou poder pegar nas orientações técnicas, nas especificações técnicas para os serviços de visualização e são, se não me engano, 76 requisitos de implementação. E eu tenho que ir ver estes requisitos, tinha que ir ver estes requisitos de implementação. É lógico que isto agora já começa a haver, ferramentas de validação que permitem fazer isto automaticamente. Mas algumas ainda tenho que eu ir ver aqui manualmente e dá-me jeito. Ora bem, olhando então para estes requisitos de implementação, eu não os vou passar a todos, não vou passar aqui os 76, vou passar só alguns. Por exemplo, requisito de implementação 1, o que é que me diz? Diz-me que isto tem que ser a norma ISO 19928 e tem que ter as tais extensões Inspire. No requisito de implementação 2, diz que portanto, aquela norma de 9928 é o da OMS, tem que ser a especificação da OMS. Tem que ter esquemas Inspire na cabeça do fecheiro, na header do fecheiro, e tem que ter também a tal extensão Inspire. Portanto, isto é um exemplo dos metadados, portanto, está em XML. Portanto, este é o header do meu fecheiro, o documento capability, diz-me que é a versão 1.3, portanto, é um documento da OMS, diz-me que é a versão 1.3.0 e depois tenho aqui definido a contar dos sistemas Inspire que ele vai utilizar. E depois, a extensão Inspire também tem que vir no meu documento capability. O que esta extensão Inspire tem? Vai ter o tal link URL para os metadados extra que eu falei, portanto, isto é o cenário 1. Vai ter o link para os metadados extra que estão, neste caso, no SNID, que é o total de metadados Portugal, e tem aqui assim o parâmetro language, que indica que os meus metadados estão em português. Okay? Portanto, isto é o que é requerido pelo requisito de implementação número 2. Requisito de implementação número 3 fala novamente que subentende que é no WMS e que as operações que este meu serviço deve disponibilizar são getCapability, que é o tal dos metadados, e o getMap, para obter os dados. Okay? Estas duas são operações que são obrigatórias. Depois, este serviço do WMS ainda tem uma terceira operação, que é o getFeatureInfo, que me vai permitir ver os atributos dos meus dados. Só que esta, dentro da Dative Inspire, é opcional, portanto, não é obrigatória. Mas claro que convém nós darmos aos nossos utilizadores a hipótese de eles conseguirem ir ver os atributos dos nossos dados, porque senão, às tantas, o que se tem ali é uma imagem que muitas vezes não nos diz nada. O requisito de implementação número 6 diz respeito, o 6 e o 7 diz respeito então aos cenários, como é que devem ser implementados, quer o cenário 1, quer o cenário 2. O requisito de implementação 16. Este é importante porque tem a ver com as palavras-chave. E no serviço de visualização é obrigatório aqui esta palavra-chave. Tem que lá estar no serviço de visualização. Infomap Access Service e tem que ser um vocabulário, o vocabulário é ISO. Caso a vossa entidade utilize o catálogo de serviços for web do GeoServer, então, se calhar, dá jeito logo de colocar lá a palavra Inspire Core e fica já resolvido esse problema relativamente a esta palavra-chave. Requisito de implementação número 40 diz respeito aos sistemas de referência. Diz lá quais é que são os sistemas de referência que devem ser utilizados. Portanto, são estes aqui que são obrigatórios. Os outros são
ter sido utilizado. Depois, além disso, ainda, e diz respeito ao requisito de implementação 19 e 36, tem a ver com a Geographic Bounding Box. Ou seja, para cada um daqueles códigos EPSGs que eu disponibilizar aos meus utilizadores, eu tenho que ter mapeado, para cada um deles tem que ter mapeado as bounding boxes. Para quê? Para ele saber, quando tiver que fazer zooms, ou os fits, ou full extend, saber onde é que eles se devem posicionar. O requisito de implementação número 39. Aqui diz respeito aos nomes dos layers que têm que estar harmonizados. Okay? E aqui ele remete-me para as definições de exceção dos meus conjuntos de dados geográficos. Se não me engano, é o capítulo 11 que vem referido esta parte relativa nas definições de exceção dos conjuntos de dados geográficos, que vem definida quais é que são os nomes dos layers harmonizados. Portanto, diz lá que eu tirei o exemplo para a carta administrativa, que o nome do layer tem que começar por AU.Administrative Unit e o título tem que ser Administrative Unit e tem que existir uma palavra-chave também Administrative Unit. E é desta forma que irá aparecer no serviço. Parâmetro 41 ao 46 diz respeito à utilização da especificação OGC SLD. Portanto, é obrigatório no meu serviço estar lá portanto, o URL com esta especificação. Novamente, temos que ir às especificações de dados dos conjuntos de dados geográficos. Também penso eu que esteja no capítulo 11. Vem lá definido qual é que é o código SLD que deve ser utilizado no meu serviço. Okay? Tenho aqui todo o código escrito para este meu serviço. Ora bem, o que é que acontece aqui em relação a estas simbologias? A Comissão Europeia ainda anda um bocadinho atrasada em relação a isto. Isto porque eu fui buscar esta simbologia para a carta administrativa e aqui não se consegue perceber logo. Mas só temos aqui um parâmetro que é o fill. Ou seja, ele vai preencher no interior e faltam-me as boundaries. O que é que vai-me acontecer ao meu serviço? Portanto, isto diz que é, para já, o fill é amarelo. E depois eu não tenho uma cor para definir as boundaries, ok? Sei que isto está a ser trabalhado também no grupo de trabalho lá da MIT, a alteração destas simbologias. Portanto, não há muito trabalho pela frente, não pensei que isto 2020 está aí, mas há muita coisa para fazer, muito trabalho para se fazer. Ora bem, assim como existe para os serviços de visualização todos aqueles requisitos, existe também para os serviços de descarregamento. Okay? Eu tive, neste caso, estamos a falar só dos WSS. Os WCF ainda não está a especificação definida qual é que é. Portanto, também, digo o quê? Que tem que ser a ISO 19942 e a ISO 19143. A especificação tem que ser o WSF 2.0. Okay? E aqui a especificação 2.0 tem a ver, pura e simplesmente, ou tem a ver, muito particularmente, com o facto de esta especificação poder fazer transformação de coordenadas on the fly. A especificação 1.0 não permite fazer transformação de coordenadas on the fly. Tem que ter os sistemas Inspire, tem que ter a extensão Inspire. Nas keywords já não será InfoMap Access Service, mas será InfoFeature Access Service. E tem que ter também os nomes dos layers harmonizados. Okay? Portanto, é desta forma que o URL está mal, está ali WNS, mas não, devia ser WFS e devia ser 2.0. Ok. Antes de avançar para a parte do GeoServer mesmo, alguma questão? Sim, fica bem.
É assim, é mais fácil fazer o código que nos fizer melhor. Mas se fizer eu ia falar mais à frente quando fosse criar assim, mas posso adiantar já. Se fizer o copy-paste deste código que aqui está, como está, não vai funcionar. Esse é outro dos problemas. Portanto, é preciso conhecer um bocado aquele código e é preciso implementar lá alguns esquemas dentro do JServer. Eu depois vou-vos mostrar como é que eu fiz, ou seja, peguei em outros códigos SLD, outras descrições de SLD que já existiam, e o que fiz foi peguei nesta parte do código relativamente àquilo que eles pedem e meti lá. Okay? Já depois, parte prática, depois eu mostro. Mais alguma coisa? Não? Alguém mais alguma coisa? Sim, sim. Não, aquilo tem a ver com os esquemas. Porque o QGIS implementa aquilo de uma forma diferente que o JServer, que os esquemas que o JServer lê. Portanto, ele tem que ir mais uma vez manualmente alterar esses esquemas. Em princípio, sim. Se estiver bem feito, tá. Eu normalmente também tenho problemas com o QGIS por causa disso, porque depois tenho que ir alterar os esquemas que não ficam de acordo com os que estão no JServer. Já agora, para quem quiser criar estes códigos, estes SLDs, há uma outra ferramenta que também é gratuita, que é o Atlas Styler, que me permite criar SLDs. Este Atlas Styler ainda tem uma vantagem que é permite-me adicionar labels aos meus SLDs e permite-me também aquele campo de visualização dos meus dados. Okay? E este Atlas Styler, normalmente eu consigo, o código que sai dali, consigo logo embeti-lo dentro do JServer. Estes standards não são standards assim. Portanto, sim, sim. Mas depois tem um problema dos esquemas que estraga logo tudo. Não tenho mais que as minhas, não. Posso, não sei que eras que isto dentro dela. Mais um bocadinho. A parte teórica e depois entramos então na parte prática. Bom, então vamos partir do princípio que já conseguimos instalar o nosso GeoServer. O acesso ao GeoServer é feito daquela forma. Portanto, aqui o localhost é para estiver logicamente o meu GeoServer na máquina local, senão vai ser o nome do vosso servidor ou o vosso IP. A porta é aquela que vocês instalarem, ele por defeito instala sempre na porta 8080 e depois o caminho para aceder ao GeoServer será geoserver/web. Esta é a forma como, por defeito, o GeoServer estão instalados. Esta é a interface, portanto, GeoServer, o acesso ao GeoServer é sempre feito via browser, utilizador e password para aceder. Por defeito é admin GeoServer. Okay? Se entrarem em ambiente de produção, convém logicamente alterar este utilizador e password. Okay? Que é não quer dizer nada. Talvez porque pensei que tivesse uma questão. Ora bem, quando se entra dentro da interface do GeoServer, o primeiro quadro que nos aparece é este. Isto é uma visão geral sobre os meus dados. Okay? Aqui sim, o que eu vou ter é uma visão sobre tudo aquilo que está criado dentro do meu GeoServer. Dentro do GeoServer vão existir, depois mais à frente irei falar, vão existir workspaces, vão existir storage e vão existir layers. Também vão existir muito mais coisas. Mas para já, estas são aquelas que nos interessam. Aqui sim, temos informações sobre o ambiente do GeoServer, portanto, os logs, informações de contacto, temos depois metadados que são necessários preencher. Esta zona aqui do data tem a ver com a gestão dos meus dados. Tem um layer preview, permite-me criar então
também os workspaces, os stores, os layers, e também tem um campo para os meus detalhes, os meus SLDs. Portanto, eu posso criar, ou posso utilizar, porque já o server já tem perfeito, com alguma simbologia, eu posso utilizar esses SLDs. Depois aqui sim temos um campo relativamente à configuração dos serviços OGC, WNF, WCF e o WCS, que são aqueles de disponibilização de dados. Aqui são configurações gerais, é também onde se quisermos utilizar a especificação da WMPF através do GeoWeb Cache, é ali que se fazem as configurações. Eu confesso que nunca utilizei o GeoWeb Cache, eu utilizo o MapProxy, que é mais fácil para mim, mais fácil de implementar. E depois temos ali uns settings global, que vai ser muito importante, que eu depois mais à frente irei falar sobre. Configurações de segurança, criação de utilizadores, permissões, tudo isto é feito aqui neste campo, no Security. Depois tem ali links para alguns exemplos de aplicações. E aqui sim temos a descrição dos serviços disponíveis. Portanto, se adicionarem um plugin, por exemplo, para o WPF, ele irá aparecer ali o WPF. Portanto, tem no fundo também um link para o documento capability. Se eu clicar ali sobre um daqueles 1.1 ou 3.0 do WMS, ele vai-me abrir, vai-me executar aquele comando que eu há bocado estive a falar do Get Capability. Okay? Permite-me saber os metadados do meu serviço. Depois, campos que são importantes preencher e dar uma olhada, porque depois vão servir para os meus metadados. Este campo Contact Information, informações de contacto, é o campo dos contactos para os metadados dos meus serviços OGC. Portanto, convém preenchê-los. Depois, aqui no Global, o GeoServer tem duas formas de disponibilizar os dados. Ou a nível global, em que os serviços globais estão disponíveis, ou a nível local. A nível global é o quê? Eu começo a criar serviços e todos os meus serviços que eu for criando no GeoServer estão disponíveis de forma aberta a todos. A configuração local é os serviços estão fechados e só através do nome do workspace inserido dentro do URL é que eu consigo chegar aos meus serviços. Okay? Eu vou já explicar isso depois na parte prática, isto é só para vocês irem ouvindo e... Não. Isto é, clicas, ativas... Não. Não. Tens a vários workspaces. E é isso que eu agora vou referir. Para a diretiva Inspire e para eu ter os meus layers harmonizados, para eu poder ter os layers daquela forma, por exemplo, que eu falei das unidades efetivas, ao U ponto qualquer coisa, tem que ter a configuração local. Ou seja, tem que desativar esta configuração global. E é aquela que eu acho que em termos de segurança acho que deve ser feita. Que é os links para os meus serviços devem ser dados pelas instituições, não é dar uma coisa global, um link global e todos os dados estão lá e as pessoas procuram esses dados. Okay? Portanto, esta aqui assim, para o Inspire, portanto, a configuração tem que ser sempre local. Portanto, tem que entrar e desativar o Global Service. Ora bem, aqui assim, nesta parte dos serviços, temos então a configuração dos serviços OGC. Vamos fazer a configuração dos metadados, vamos fazer a tal limitar os tais códigos EPSGs, a tal lista, cerca de 4.000 códigos EPSGs que existem neste momento e que já servem neste momento. Se quiserem pôr marcas de água nos vossos serviços da WMS, podem pôr. Algumas configurações para os serviços da WMS. Portanto,
Vocês lembram-se que aquela opção do Get Feature Info é uma opção, é uma operação opcional. Portanto, aqui assim pode-se colocar se querem disponibilizar essa operação ou não. Podem aqui também nos WMS se querem que os vossos dados sejam opacos ou transparentes. No caso dos WFS, podem limitar o número de features que podem enviar para o utilizador. Podem carregar códigos extra para o caso dos WFS. Definir, e aqui eu aconselho sempre, no WFS colocar sempre como básico o vosso serviço. Isto tem a ver com o básico e com o transacional. Portanto, se tiverem a entrar em produção, se tiverem a disponibilizar um serviço do WFS e não quiserem que esse serviço seja transacional, portanto, coloquem sempre o serviço como básico. Serviço como básico, o que é que vai acontecer? Vocês só estão a disponibilizar os vossos dados ao utilizador. E depois ele trabalha os dados no computador dele, guarda os dados no computador dele. Ora bem, alguns conceitos. Workspace. Workspace é a área utilizada para agrupar temas semelhantes. Okay? Aqui, se tiver a opção global, o nome de um tema é sempre dado pelo Workspace e pelo Layer. Okay? Aquela opção global, o nome do tema, o nome do Layer é sempre dado pelo Workspace e pelo Layer. Se desativarem aquela opção, passarem a local, então fica só o Layer, o nome do Layer. A Store. Store é onde estão os dados e indica a forma como é que o GeoServer se vai ligar a eles. Okay? Uma Store tem sempre que estar numa GeoWorkspace. Aqui assim, dentro do GeoServer perfeito, temos vários tipos. Temos shapefile, podemos ligar a shapefile, pode ter STRGs, Raster, TIFF, enfim, uma série deles. Depois mais à frente vamos ver. Depois, os meus layers podem ser, então, os Raster, Vector ou, como eu já referi, os WMS, os próprios WMS. Depois, temos os styles, as simbologias. Por defeito, é via FLD e, portanto, existe uma extensão CSS que é mais compacta, assim, em termos de código. Depois, temos os layer groups. O layer group permite-me compor um mapa a partir de diferentes layers. Imaginem que vocês têm um serviço. Esse serviço tem 5, 10 temas. E vocês querem só disponibilizar 2 temas ou 3 temas. Então criam um layer group e disponibilizam esse serviço só com esses temas. Okay? Os layer groups têm que ser criados dentro do próprio workspace. Okay? Esta é a filosofia do GeoServer. Portanto, temos workspace, temos storage, que são, no fundo, apontadores para os meus dados, temos layers e depois temos as simbologias. As simbologias podem sempre ser reutilizadas, os estados podem ser sempre reutilizados. E, para terminar, antes para o intervalo, este é o workflow de carregamento dos dados no GeoServer. Se quiser publicar um serviço, o que é que eu tenho que fazer? A primeira questão é ver se já existe um workspace. Se não existir, tenho que criar esse workspace. Se existir, então passamos para a Store. Store já existe? Não, então tenho que criar essa Store. Tenho que fazer essa tal ligação para a Store. Se sim, então eu vou publicar o meu layer. Se eu publicar o meu layer, por defeito, o GeoServer coleta sempre um estilo, um tipo de simbologia nos meus dados. Se for ponto, linha, polígono, ele utiliza sempre o mesmo estilo. Se for no caso do polígono, por exemplo, é um cinzento com as boundaries a preto. Okay? Se quiserem mudar, então, criam um estilo e implementam esse estilo no vosso layer. A partir daí, têm o vosso serviço publicado. Okay? Muito simples, muito fácil, muito rápido. Depois, tem as configurações todas por trás que são necessárias fazer para implementar um serviço que seja compliant com o GeoServer. Mas,
sim, rapidamente, é isto, na teoria, é isto que se passa. Depois, na prática, as coisas complicam sempre um bocadinho mais do que uma pessoa já consegue fazer num dia, demora uma semana ou 2 semanas a fazer. Às vezes não vem assim, claro. Não, isso depois, a lógica com a prática, vamos começando a fazer isto muito mais rápido. Não é? Ok, então antes de passar à parte prática da criação dos serviços, vamos fazer então um intervalo.